Você já falou, ou já ouviu, ou mesmo acreditou na seguinte frase: eu não acredito na Bíblia, porque a Bíblia é escrita por homens. Homens são pecadores e papel aceita tudo. A Bíblia não é confiável. Hoje, nós estamos com uma proposta de desmistificar esse conceito. Eu sou a Cleo Peixoto, conselheira bíblica, há mais de 20 anos, servindo ao Senhor na igreja local. E a proposta de hoje é exatamente essa: trazer resposta bíblica, genuína e verdadeira a respeito desse equívoco sobre se homens escreveram a Bíblia, ela não é confiável. Fique conosco, vamos aprender um pouco mais a respeito desse assunto. Pois é, pessoal, quantos de nós, no íntimo da nossa alma, já afirmamos em alto e bom som, ou às vezes até em alto e bom tom: a Bíblia não é confiável, afinal de contas, ela é escrita por homens e homens são pecadores. Hoje, nós estamos iniciando o segundo estudo de uma série de 5 estudos, aonde nós temos apresentado o tema Conhecendo a Deus. A proposta para hoje é desmistificar esse equívoco a respeito dos escritores da Palavra de Deus. Vamos então compreender um pouco a respeito da importância de entender biblicamente quem escreveu a Palavra de Deus, como ela foi escrita e se ela é ou não é confiável, mas teremos uma resposta bíblica para isso. Eu gostaria de sugerir que você voltasse e assistisse o vídeo anterior ou até mesmo os vídeos anteriores para você entender um pouco da proposta do nosso canal, aonde nós queremos chegar, qual é o nosso objetivo, o nosso conteúdo, como você pode participar interagindo conosco, sugerindo temas. É muito importante que você faça isso. E assista também a esse vídeo. E como é uma frase, como é uma crença muito mais popular do que nós imaginamos, imagino que você deva conhecer alguém que pensa assim também, que nós não devemos e não podemos confiar na Bíblia porque ela é escrita por homens pecadores. Então, eu sugiro que você assista esse vídeo, mas que você também compartilhe com os seus amigos, para que eles possam compreender biblicamente a verdade a respeito do método de Deus, para que esse legado chamado Bíblia, Palavra de Deus ou Escrituras, pudesse ser escrito e deixado para o homem com um propósito específico. A Bíblia é de natureza divina e, ao mesmo tempo, humana. Como assim, Cleo? Ela não é um livro? Isso, exatamente. Ela é um livro. A palavra de Deus, ela foi, sim, escrita por homens, mas foi inspirada por Deus. Vou explicar isso melhor. Deus é transcendente, ou seja, ele está acima do tempo, ele está acima do espaço. Mas, como eu já disse em vídeos anteriores, ele é um Deus pessoal. O que significa isso? Dizer que Deus é um Deus pessoal. Isso quer dizer que ele interage com o homem sem nenhum problema. Afinal de contas, foi Deus quem criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança, exatamente para que o homem desfrute da comunhão com Deus. Percebe, pessoal? Não há mistérios. Deus conversa com o ser humano.
E nós vamos então ver um pouco como é que a Bíblia foi escrita. Deus, de modo sobrenatural, através do Espírito Santo, levou homens a escrever exatamente aquilo que Deus queria que fosse escrito, e de modo que a verdade fosse transmitida. Mas e como ele fez isso? A pessoa do Espírito Santo agiu no autor humano, oferecendo ao mundo o resultado escrito, que é a Bíblia. Cleo, mas tipo assim, foi um ditado, igual acontece na escola? Sim, é uma boa pergunta, né? E agora nós vamos falar exatamente sobre isso. Como esse processo aconteceu? E aí nós temos que entender, Deus é Deus. E ele é muito criativo. E no seu processo de criatividade, ele usou várias maneiras, inclusive o ditado. Mas antes de falar um pouquinho sobre isso, gostaria de passar alguns dados curiosos e importantes. Por exemplo, você sabia que a Bíblia ela não foi escrita de uma só vez? O resultado escrito da Bíblia, até chegar a nós, nesse formato de livro, nos dias de hoje, demorou entre 1500 e 1600 anos. E sabe quantos homens foram usados por Deus, escolhidos por Deus durante todo esse período? Foram 40 homens, cerca de 40 homens, homens de culturas diferentes, homens em espaços diferentes. E o que é interessante? Mesmo que nesse período, entre 1500 e 1600 anos, esses diferentes homens, em diferentes lugares, em diferentes épocas, todos chegaram ao mesmo acordo, todos chegaram ao mesmo ponto. Isso não é incrível? Porque todos concordaram com todas as coisas. Então, não houve e não há contradição entre eles. E tampouco qualquer erro, qualquer coisa errada na palavra de Deus. Isso é incrível, não é? Mas voltando ali nos exemplos, lembra que eu falei para vocês sobre a criatividade de Deus para usar esses diferentes métodos no processo de escrever a Bíblia? Inclusive, eu citei que o próprio ditado é um elemento desses. Então, eu gostaria de citar o exemplo do apóstolo João, aquele que escreveu os evangelhos, aquele que escreveu a carta. O apóstolo João estava preso, inclusive por pregar o evangelho, lá na ilha de Patmos. E foi nessa ilha de Patmos que ele recebeu as revelações. E uma das revelações foi exatamente isso. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve. Ou seja, é Deus falando diretamente com o apóstolo João o que ele deveria escrever. E se nós formos fazer a sequência para todas as cartas das 7 igrejas, é totalmente observável essa frase: ao anjo da igreja escreve. Então nós podemos perceber aí uma dessas maneiras, uma maneira ditada por Deus. E como foi exatamente isso, nós não sabemos. Mas, por exemplo, quando a gente olha no livro de Isaías, no Antigo Testamento, nós também vemos exemplos bastante interessantes. Por exemplo, ele fala assim: então veio a palavra do Senhor ao profeta Isaías, e vai e dize a Ezequias. Então perceba que o Senhor, ele está falando, e dá a impressão que o profeta ouviu essa voz do Senhor. E nós não sabemos como foi que ele ouviu, se foi de forma física, se for uma pressão exercida pelo Espírito Santo na sua mente, mas o que nós sabemos é: vai e transmite a palavra de Deus. E foi exatamente assim que ele fez, e essa palavra, então, ela foi escrita.
E tem também um processo muito interessante que Deus usou e que vale a pena a gente citar, que é também o processo de pesquisa histórica tradicional. Isso está escrito e registrado ali no livro dos Evangelhos, né, de Lucas, onde ele vai colocar: depois de acurada investigação, foi escrito ao Teófilo. Então nós observamos que houve ali uma exposição em ordem por conta de um testemunho que eles ouviram, né, pessoas que foram testemunhas oculares, e assim foram então feitos esses registros, e esses registros foram então organizados em textos bíblicos. E muitos outros processos são relatados na Bíblia também, como sonhos, como visões, o estar no conselho do Senhor, homens que conviveram com Jesus. Então, muitos métodos são utilizados por Deus para escrever a Bíblia e que também não foram revelados. Então, aos que ao homem compete saber, foram revelados. E outros métodos que ele usou, não sabemos. Então, o que nós precisamos saber? O que é importante saber? Que mesmo sendo 40 homens com estilos diferentes, culturas diferentes, totalmente diferentes na sua personalidade humana, o estilo da redação de cada autor envolvido foi tudo supervisionado por Deus. O segundo ponto que é importante a gente entender é que a palavra do Senhor a ser colocada no papel, ela foi totalmente dirigida para ser escrito exatamente o que Deus quis que fosse escrito. Então foi Deus que inspirou e revelou a vontade dele ao homem. E pelo fato da Bíblia ter sido escrita em 2 línguas, foi necessária tradução para as milhares de nações. O que pode ter ocorrido sem nenhum prejuízo da intenção original de Deus e uma preservação da profundidade original. Mas mesmo assim, ela é totalmente confiável. Porque é nesse ponto que algumas pessoas se pegam para questionar a confiabilidade da palavra de Deus. Então nós precisamos entender isso. Sim, houve a tradução, foi para várias nações e pode ter acontecido alguma alteração por conta do original, mas nada que comprometesse ou que comprometa a profundidade original em relação à intenção de Deus. Então nós entendemos que a palavra de Deus é totalmente confiável por conta da supervisão do próprio Deus. Portanto, queridos, não crer em qualquer palavra das Escrituras é desobedecer a ela. É a mesma coisa de que você não acreditar em Deus ou você estar numa desobediência contra o próprio Deus. Deus não mente, ele não fala falsidades. A Bíblia não contém erros em lugar nenhum, não se contradiz em hipótese alguma. A Bíblia é o padrão absoluto de verdade. Ela é autoridade final, totalmente confiável. Ela é ao mesmo tempo divina, humana e supervisionada por Deus. O que está escrito na Bíblia é o que Deus quis que o homem soubesse, ou seja, aquilo que foi da vontade do Senhor revelar em termos de propósitos para a vida humana e a sua relação com Deus, isso foi escrito. Não acreditar no que a palavra de Deus está dizendo não vai mudar absolutamente nada para Deus, mas para você pode mudar o seu destino eterno. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like aí. E para saber mais sobre a Bíblia, se inscreva no canal e deixe ali na descrição do vídeo o que você gostaria que fosse comentado, o que você gostaria que fosse falado. E assista aos demais vídeos para você não se perder
no conteúdo, na sequência das ideias. O próximo vídeo também está maravilhoso. Eu espero você para que a gente possa então aprender mais no terceiro estudo da série 1, com o tema Conhecendo a Bíblia. Eu aguardo você.